Pessoal, 7h32 pelo horário de Brasília, voltamos agora a olhar para o nosso país para te contar que as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo deixaram 20 mortos, 6 pessoas que continuam desaparecidas e a tragédia deixou mais de 7.000 pessoas entre desalojados e desabrigados no estado e, infelizmente, a previsão é de mais chuva. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que vem conversar com a gente agora ao vivo. Governador, muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Governador, quero entender o que vocês têm feito nesse momento, qual que é a movimentação do governo nos últimos dias, nesse momento de tanta chuva, de tanta gente desabrigada e desalojada e, inclusive, com mortes. Sei que vocês se reuniram há pouco com o ministro Valdez Góes, não é? Sim, nos reunimos com o ministro Valdez Góes, junto com a nossa bancada do Estado do Espírito Santo, para levar para o ministro o tamanho, pelo menos o relatório preliminar, o tamanho da necessidade de recuperação de infraestrutura, que é um passo a ser dado daqui a pouco, ainda não é o passo do momento. O passo do momento ainda é encontrar pessoas que estão desaparecidas, manter as pessoas abrigadas com as condições necessárias, essenciais, alimento, água, remédio. Tem muita gente fora das suas casas, né? Então isso exige um atendimento do governo do estado, dos governos municipais, do governo federal, e exige esse espírito solidário que a gente vê nessas tragédias. Aqui também no Espírito Santo, mais uma vez a solidariedade está marcando uma presença forte. Nós que precisamos efetivamente de estar ao lado das famílias e das pessoas agora, neste momento, para que elas possam ter esperança, isso é fundamental. E começamos então, a partir de domingo, quando a água de fato baixou em todas as cidades, nós começamos um processo de restabelecimento, que é a limpeza, e é muita sujeira nas ruas, muita sujeira nas casas, nas lojas. Então tem um processo de restabelecimento, onde nós encaminhamos equipamentos para os municípios, onde também diversas pessoas estão destinando equipamentos, municípios que não foram atingidos, ajudando os municípios que foram atingidos. Então tem um trabalho enorme de limpeza que vai demorar ainda dias para que a gente possa limpar e deixar uma certa normalidade em todas as cidades. A cidade mais atingida foi a cidade de Mimoso do Sul. Essa vai demorar mais para a gente poder colocar uma certa normalidade nas ruas, e o governo do estado já anunciou medidas, Muriel, como, por exemplo, cartão reconstrução, para que as pessoas possam comprar, né, um eletrodoméstico, um móvel. Nós estamos dando colchões, tá certo, e outros equipamentos. Nós também anunciamos linhas de financiamento sem custo nenhum para o setor empresarial, para os empresários, comerciantes recomeçarem a sua vida. Então, assim, tem um conjunto de medidas e ações que nós estamos tomando aqui no estado para que a gente, de fato, mantenha ânimo nessas pessoas que perderam o patrimônio. Quem perdeu o ente querido, demora um pouco mais, só Deus e o tempo para poder a gente aliviar um pouco o sofrimento dessas pessoas que infelizmente foram alcançadas com essa chuva que a gente teve aqui no sul do estado. Governador, Pedro Dura e Basília Rodrigues também estão com a gente, participam dessa conversa. Basília, vamos começar com você. Obrigada, Muriel. Governador, obrigada pelo tempo aí na sua agenda, antes do sobrevoo que o senhor vai fazer, né, daí das cidades arrasadas nesta manhã. O senhor parou para falar com a CNN Brasil, mais uma vez, obrigada. Olha, dinheiro bem utilizado, política bem utilizada, é quando atende a demanda da população, né? Então, eu queria saber com o senhor se os cofres do Espírito Santo estão com recursos para prover os moradores neste momento tão aterrador, tão difícil, e se há um prazo quando o ir e vir nessas cidades poderá ser recuperado. Olha, Basília, obrigado pela pergunta. O ir e vir nas cidades, nós estamos, não vou dizer que está 100%, porque nós temos ainda locais em rodovias que ameaçam barreiras de cair pedra nessas rodovias. Então a gente está lá com controle da Polícia de Trânsito, com controle do Departamento Estadual de Rodagem, mas está fluindo. Então, assim, tem poucos pontos nas rodovias estaduais
de obstrução. Nós já alocamos no governo do estado 50 milhões de reais para poder fazer financiamento com metade da taxa Selic para os empreendedores. Então, nós vamos cobrar metade da taxa Selic para quem tem necessidade de até 21 mil reais. Não vai ter custo nenhum, nem a taxa Selic, então também mais um recurso que nós estamos colocando. Nós estamos colocando 3 mil reais para cada família comprar aquilo que é básico para a sua residência. Então, o Estado tem um nível de organização adequado que permite a gente dar esse suporte nesse momento. Aquilo que vai ser mais impactante, pode demorar um pouco mais, são casas. Nós teremos que construir 560 casas, temos que reformar em torno de 1.500 casas. Então, casas que a gente vai ter que construir. Pode ser que o município tenha o terreno, e o terreno ainda precisa de infraestrutura, então esses investimentos demoram um pouco mais. Os municípios, o governo do estado e o governo federal terão que pagar aluguel social para essas famílias ou abrigá-las em algum local. Estamos tendo apoio do governo federal, né, com equipamentos, com o Exército, com a Marinha, também com um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, com auxílio de kit saúde. Então, tem um trabalho conjunto sendo feito aqui para a gente diminuir o sofrimento e reduzir a perda de patrimônio das famílias alcançadas. Pedro Duran. Oi, governador, bom dia. Obrigado por conversar com a gente aqui na CNN. Eu acho que a Basília tocou em um dos pontos mais fundamentais dessa dinâmica neste momento, obviamente depois, claro, de todo o luto das famílias. Dias antes da tempestade, o senhor conversava comigo e a gente falava sobre um acordo feito com a Advocacia Geral da União para recuperar R$1 bilhão dos royalties do petróleo para o Espírito Santo. Tem um ditado antigo que diz que depois da tempestade vem a bonança, mas a situação das cidades afetadas pelas chuvas é muito difícil financeiramente. Eu falei com o prefeito, com o vice-prefeito de Mimoso do Sul, por exemplo, cidade que tem 24 mil habitantes e 1.000 funcionários na prefeitura. É uma máquina relativamente grande e tiveram que cancelar as despesas todas para conseguir dar conta desses gastos emergenciais. Então, minha pergunta é, o senhor pretende fazer algum tipo de ajuda financeira a esses municípios afetados, de transferência de recurso, aplicar dinheiro diretamente nos cofres para conseguir ajudar essas prefeituras a retomarem o funcionamento normal do dia a dia? Pedro, nós, assim, no funcionamento da máquina, pagamento de pessoal, a gente não pode fazer isso. Mas naquilo que é custeio do funcionamento da máquina, saúde, educação, aquilo que é recuperação de infraestrutura, atividades que nós já exercemos com certa normalidade aqui no Estado, pelo nível de organização que nós temos no Estado do Espírito Santo, no governo do Estado do Espírito Santo. Veja que o nosso Estado é um Estado que tem um reconhecimento pela gestão fiscal. Nós vamos ampliar o atendimento, tanto o apoio aos empreendedores, às famílias, como no apoio à recuperação da infraestrutura. Hoje nós já estamos com todas as nossas equipes, né, da assistência social, da educação, da saúde, do Departamento de Estado de Rodagem, da Secretaria de Agricultura, né, da Companhia de Saneamento. Toda a nossa estrutura já está voltada para a gente poder atender a esses municípios, em especial Mimoso do Sul, que foi o município mais alcançado. Então, os prefeitos, mas especialmente a população, precisa de perceber, de fato, que tem esse amparo, não só do governo do Estado, do governo federal, mas também no nível de articulação que a gente tem que ter aí por parte dos municípios. Então, eles vão poder contar, como sabem, que já contaram em outras ocasiões, e que contam no dia a dia, na rotina do dia a dia, com o apoio do governo do Estado. Governador, aproveito para falar com o senhor também sobre a reunião que que todos os governadores do consórcio Sul e Sudeste tiveram ontem com o ministro Fernando Haddad, que ele apresentou aquela proposta da dívida dos estados com a União. Ele propôs, né, aquela redução de juros com investimentos em educação. Queria muito saber a sua avaliação. Eu sei que o foco foram as dívidas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro principalmente, mas quero saber de que forma que vocês, governadores do consórcio, entenderam esse acordo, essa tentativa de proposta apresentada por Fernando Haddad. Entendemos como um passo inicial importante. De fato, o Espírito Santo não tem dívida muito pequena, nós temos mais dinheiro em caixa do que dívida, então nossa dívida é negativa. Mas o passo dado pelo governo federal, pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, é um passo importantíssimo, porque resolve, mais uma vez, já teve uma negociação lá atrás que melhorou o perfil da dívida, ainda no governo da presidente Dilma,
E agora, assim, quando o governo federal reconhece que o IPCA mais 4%, essa dívida é impagável e que topa reduzir essa parte do 4%, tá certo? Para 2% e até um percentual menor, para que os governos estaduais possam tentar começar a liquidar de fato e a reduzir o estoque de dívida, é um passo importante. Nós fomos lá de forma solidária com os governadores que estão com problema de dívida e compreendemos que para o Brasil crescer, os estados têm que crescer. Então, se os estados tiverem que comprometer boa parte da sua receita com o serviço da dívida, deixa de fazer investimento em infraestrutura. E a direção que o governo apontou, que é a direção da formação profissional, investir a economia feita através da redução dos juros na educação profissional, gera esperança para a juventude brasileira. Basília? Eu tenho certeza que num momento como esse, né, de calamidade emergencial, os outros problemas da cidade acabam sendo secundarizados, né? Muda o nível de prioridade do que é importante para vocês focarem agora. Então, o momento agora é abrir as vias, conseguir garantir as condições de ir e vir e de moradia dessas pessoas. Mas eu gostaria que o senhor também falasse, governador, sobre a reunião recente com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e as unidades da federação para tratar de segurança pública, né? Obviamente, numa situação como essa, qual bandido que vai agir? Até me diga se eu estiver errado. Mas depois que a cidade voltar à sua rotina, os problemas também da rotina estarão aí na pauta do dia. Sim. Então, como foi essa reunião com o ministro Lewandowski e quais são aí os apontamentos, né, para o futuro? Olha, fizemos 3 reuniões sobre este assunto, né? Fizemos uma reunião com o presidente da Câmara, o presidente do Senado e com o ministro Ricardo Lewandowski. Nós levamos para todos, para a Câmara, para o Senado e para o governo federal, nossa disposição como consórcio dos governadores, né, do Sul e do Sudeste, para que a gente possa atuar de forma integrada entre os estados e de forma articulada com o governo federal, para que a gente possa atuar enfrentando a criminalidade organizada. Para isso, os estados trabalharão em articulação com inteligência, às vezes com compra conjunta, né, com formação de profissionais. Então, nós vamos com troca de experiência. E nós levamos também 4 sugestões de alteração da legislação. Uma, que a gente possa, a gente possa ter a prisão preventiva de quem comete crimes com frequência, mesmo que esse crime, se for praticado pela primeira vez, numa audiência de custódia, pode manter a pessoa não privada da liberdade. Então, se há uma habitualidade na prática do crime, mesmo que seja um crime leve, né, que a audiência de custódia não dê liberdade, né, a essa pessoa. As outras medidas têm a ver com o uso das tornozeleiras e os dados efetivos da tornozeleira eletrônica, porque hoje a Polícia Penal não pode compartilhar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, os dados da movimentação da pessoa que está usando uma tornozeleira. Então, a gente quer que isso seja uma troca de informação, de inteligência normal entre as forças de segurança. Também temos algumas outras medidas com relação à atuação do policial, para que a abordagem não seja uma abordagem que coloque em xeque o policial. Então, são medidas como essa que a gente está levando para o governo federal, para o Congresso Nacional, para que nós possamos qualificar a atuação. Nós não estamos querendo endurecer por endurecer, e sim qualificar uma legislação já existente para que a gente tenha mais eficácia no combate ao crime. Pedro? No início do mês, governador, vocês, governadores do Sul e Sudeste, se reuniram e debateram, além desse tema de segurança pública que a Basília trazia, a questão da dengue. Pediram numa carta mais recursos para o governo federal, mais dinheiro e também mais rapidez na produção e na distribuição das vacinas. Quase um mês depois, e tendo visto a explosão de casos que teve no Espírito Santo, eu lhe pergunto, o governo federal já deu uma resposta à altura àquilo que vocês pediram? Está faltando dinheiro, está faltando vacina? O que hoje, no estado do Espírito Santo, mais chama atenção, mais preocupa em relação à dengue?
Olha, o que mais preocupa, de fato, é o número de casos e a pressão que esse número de casos exerce sobre os nossos hospitais. Nós temos hoje dengue, doenças respiratórias, passamos por um período muito forte de Covid, então a pressão sobre os leitos hospitalares é muito forte. O que nós temos no governo federal? Sim, temos apoio do governo federal, não podemos negar isso. O que nós não conseguimos, porque o governo federal não conseguiu, por falta de laboratório e de indústria farmacêutica que produza, é a vacina. A vacina que veio é uma vacina com quantidade pequena, né, que não permite a gente alcançar a população de uma forma mais ampla. Então, o que a gente tem feito aqui, tem o apoio do Ministério da Saúde, a ministra Anísia esteve, inclusive, aqui no estado do Espírito Santo, com apoio do Ministério da Saúde, um trabalho forte que envolve também os municípios, naturalmente, porque o combate ao mosquito é feito lá pelos agentes de endemia. Então, mas o governo do estado colocou bombeiro aqui para a gente poder também fazer esse trabalho. Então, tem um esforço agora, a preocupação nossa maior agora é com essas chuvas. A dengue pode ser uma onda maior ainda aqui, especialmente no sul do estado do Espírito Santo. Estamos atentos, né, porque nesse ambiente de caos que a gente vive nos municípios, não é fácil você controlar a quantidade de focos desses mosquitos. Então, o trabalho tem que ser redobrado, especialmente nessa região sul do estado do Espírito Santo. Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, muitíssimo obrigada pela disponibilidade, por conversar com a gente. Um ótimo dia, bom trabalho para o senhor por aí, porque sei que vai ser um trabalho intenso agora, tentando auxiliar as pessoas, as famílias que nesse momento precisam por causa das chuvas. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Muriel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Basílio. Um abraço em todos vocês. Obrigada, governador.